O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem fazer não é uma reforma da Previdência, mas é o fim da Previdência Pública e a sua substituição por uma Previdência privada, que é a chamada capitalização. Em todos os países em que foi adotada, a capitalização deixou milhões de idosos miseráveis e gerou custos insustentáveis para o Estado. Hoje eu vou explicar um pouco melhor por que isso aconteceu. Mas o que é capitalização? Hoje, a Previdência Social funciona assim. Os trabalhadores ativos, as empresas e o Estado contribuem para bancar a aposentadoria dos trabalhadores inativos. E esse modelo é chamado de repartição. E eles querem mudar para um modelo de capitalização, em que cada trabalhador cria uma poupança individual que é administrado por uma espécie de banco, que são os fundos de pensão. E depois ele se aposenta com o dinheiro que ele conseguiu juntar. Mas por que ela é ruim? O princípio da Previdência é distributivo, ou seja, visa diminuir as desigualdades, fazendo com que os jovens contribuam para os idosos, com que os saudáveis contribuam para os doentes e assim por diante. Ao substituir o modelo de repartição pelo de capitalização, esse pilar solidário, que é o coração da Previdência, é destruído, dando lugar para o cada um por si. Obviamente, os mais prejudicados com isso são os mais pobres. Em países como o Brasil, em que há um grande número de desempregados e trabalhadores informais, as pessoas têm muita dificuldade de juntar dinheiro para aplicar todos os meses na capitalização. Isso faz com que os trabalhadores, ao se aposentarem, recebam benefícios muito baixos, que muitas vezes não duram até o fim da vida. No Chile, onde há o regime de capitalização, quase 80% dos aposentados recebem menos de um salário mínimo e 44% dos idosos estão abaixo da linha da pobreza. Mas em muitos casos, os trabalhadores simplesmente não conseguem se aposentar. No México e na Colômbia, que também adotaram o modelo de capitalização, 7 em cada 10 trabalhadores não possuem cobertura previdenciária. E tem mais, as maiores prejudicadas são as mulheres, porque têm mais dificuldade de permanecer em empregos formais. No Chile, 62% das pessoas que estão sem aposentadoria são mulheres. Além disso, outro risco que é muito grave é esse fundo de pensão quebrar quando ele é mal administrado ou quando tem uma crise econômica, deixando milhões de trabalhadores sem aposentadoria. Mas quando a previdência é pública, esse risco não existe. E é por isso que nós dizemos que a PEC 06 é o fim da Previdência e não uma simples reforma. Mas o governo diz que a reforma da Previdência vai gerar empregos e diminuir os gastos. Será que isso é verdade? De jeito nenhum. Em nenhum país do mundo, o lucro obtido pelos bancos através da capitalização foi investido para gerar empregos. Os bilhões que os banqueiros lucraram cobrando altas taxas de administração foram investidos fora dos seus países. E na maioria dos casos, nos Estados Unidos. Além disso, implementar a capitalização custa muito caro para os cofres públicos. Isso acontece porque os trabalhadores da ativa, quando são inseridos na capitalização, param de contribuir para os trabalhadores aposentados e juntam somente para a própria aposentadoria. E para que os trabalhadores inativos não percam seus benefícios, o Estado é obrigado a repor essa perda de receitas. Há quase 40 anos, o Chile adotou o modelo de capitalização, mas até hoje o Estado precisa pagar 2,5% do seu PIB por ano para cobrir os custos da transição. Os países que adotam o modelo de capitalização, somando os custos de todos os anos, gastam cerca de um PIB inteiro. Ainda não existem cálculos definitivos sobre quanto será esse custo de transição no Brasil, mas muitos especialistas dizem que o custo pode ser ainda maior do que nos outros países. Ou seja, muito mais do que o tal do R$1 trilhão que o Paulo Guedes diz que vai economizar com a reforma da Previdência. Ué, mas e aquele papo de que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência para não falir? Pois é, os custos de transição para o modelo de capitalização mostram que o principal argumento do governo é uma mentira. A capitalização trouxe problemas sociais e econômicos tão graves que 18 dos 30 países que adotaram esse modelo voltaram para a repartição. Tudo isso é muito absurdo, né? Mas agora vem a pior parte. A capitalização foi criada pelo ditador chileno Augusto Pinochet, um dos piores genocidas da história. O Pinochet foi responsável pela morte de pelo menos 60 mil pessoas.
Esse extermínio teve por objetivo calar a boca das pessoas que se opunham a esse modelo econômico que agora o Bolsonaro quer implementar no Brasil. E o próprio governo diz que o Chile é a sua inspiração. O Bolsonaro sempre elogiou o Pinochet e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que naquele país foi necessário ter um banho de sangue para arrumar a economia. Já Paulo Guedes tem relações com os economistas do ditador Pinochet e morou no Chile quando o sistema de capitalização foi implementado por lá. E agora ele quer trazer essa barbárie para o Brasil. Mas os interesses do ministro não são só ideológicos. O Paulo Guedes enriqueceu no mercado financeiro, inclusive administrando os fundos de pensão. Aliás, o Tribunal de Contas da União está investigando Paulo Guedes por gestão fraudulenta de R$ 1 bilhão de fundos de pensão públicos. Há suspeitas de que o ministro tenha administrado esses fundos de pensão mais para beneficiar a si mesmo do que os trabalhadores que contribuíram. Sem dúvida alguma, os interesses por trás da reforma da Previdência não são nem um pouco nobres. A reforma da Previdência tem tantos absurdos que tem muita gente que ainda nem sabe da capitalização, mas ela é um dos pontos mais importantes e talvez mais graves da reforma. Por isso, precisamos disseminar essa informação. Ajuda compartilhando esse vídeo, mostrando para os seus amigos e abrindo um comitê doméstico.